A gente tem medo de falar em público por causa do julgamento. Esse é o nosso grande medo. Por isso que a gente tem medo de falar em público. A gente tem medo de ser julgado. Por que a gente tem medo de ser julgado? Porque nós julgamos as outras pessoas o tempo todo. Então é impossível a gente não ter esse medo se nós julgamos as pessoas. Vocês não julgam? Nem um pouquinho. Quem não me julgou aqui, que atirei a primeira pedra? A gente julga. Então o que a gente tem que fazer pra ir perdendo o medo de falar em público? Julgar menos. Ou seja, o outro está falando, presta atenção, larga a porra do celular, para de responder e-mail enquanto o outro tá falando. Porque se coloca no lugar do outro, você vai achar maneiro o outro aqui, ó, você aqui, a pessoa tá apresentando. Mas se você tá falando, a pessoa não pode ficar assim que você vai achar ruim? Ah, Laís, mas eu tô aqui anotando no bloco de notas. Anota no caderno, porque a pessoa não sabe que você tá no bloco de notas. Ninguém, não tem essa. Tem que anotar na porra do caderno. Outra coisa, fique feliz por ter sido escolhido. As pessoas ficam com medo e ansiosas e nervosas. Nossa, meu chefe me escolheu. Caraca, fica feliz, brother. Você foi escolhido. Dá o sangue. Agarra essa oportunidade. Toda oportunidade que você tem de falar em público, seja participando de uma reunião, conduzindo uma apresentação, participando de um evento, subindo num palco, qualquer coisa. Seja numa reunião online mesmo. Seja numa aula como essa. Porra, comenta, participa. Isso é falar em público também. Participa, agarra as oportunidades. Qualquer oportunidade que você tem de falar em público, fale, porque já vai ser um treino. Pensa nisso. A gente precisa parar de julgar e julgar menos as pessoas. Falar bem em público é a junção de 3 pilares. Na minha concepção. Autoconhecimento, técnica e prática. E você precisa dominar esses 3 pilares. O que autoconhecimento significa, Laís? Como assim falar em público? Autoconhecimento? Que papo de coach é esse? Entendo você falar que tem um papinho de coach. Porque realmente, para você melhorar a sua oratória e falar bem em público, você precisa se conhecer. O que isso significa? Você precisa entender como que seu corpo reage em um momento pré-oratória. Um momento que você vai falar em público, como que seu corpo reage antes? Como que a sua cabeça fica? Você fica extremamente ansioso, extremamente nervoso, você fica travado, você treme, sua voz não sai? Você precisa de autoconhecimento, porque a partir do momento que você sabe como seu corpo reage, como a sua mente reage, você vai usar de artifícios para impedir que essas coisas te atrapalhem. O exemplo do início da aula. Eu sou a pessoa que fico nervosa, eu fico com a garganta seca. É super comum. Tanto que vocês já devem ter visto em evento que sempre do lado do palestrante ou da mesa de bate-papo tem uma garrafinha de água, porque é super comum o nosso corpo reagir dessa forma. Sabendo disso, eu sempre faço o treinamento, dou aula com uma garrafinha de água, para evitar que na hora eu fique tossindo. A gente precisa disso. A gente também precisa saber as técnicas. Como que eu me livro dos vícios de linguagem? Como que eu me movimento da forma certa? Como que eu olho para as pessoas? Como que eu tenho que começar o meu discurso? Como eu tenho que finalizar o meu discurso? Tudo isso. E eu tenho que praticar. Como eu falei, a gente não pratica por medo de ser julgado. Então a gente foge das oportunidades. Mas se você agarrar as oportunidades de falar em público, vai ser muito melhor para sua carreira. E você vai estar treinando a todo momento. Porque as pessoas têm uma falsa sensação de que falar em público é falar para 1000 pessoas. É falar para 100 pessoas, como eu tô falando nessa live para quase 150 pessoas. Não é isso. Falar em público pode ser falar para 2 pessoas, falar para 1 pessoa. Se você tá num jantar com a família da sua namorada, você está falando em público. Você também não fica nervoso? Não é desconfortável? Quando você tá ali conhecendo a pessoa, início de namoro, você tem que conhecer a família. Você não sabe se vão gostar de você, se você vai gostar das pessoas. Você não sabe se a comida que eles fazem você curte. Você não sabe de nada disso. É a mesma coisa, você tem que puxar assunto, você tem que conversar, você tem que responder, você vai passar um aperto. Tudo isso é igual, é a mesma coisa. Você está falando em público no jantar de família da sua namorada, do seu marido, qualquer coisa. Você está. Então, não fuja da prática. Pratique todo momento. Você tem que dominar esses 3 pilares para falar bem em público. Autoconhecimento, prática e técnica. E agora, eu quero saber quem é tímido e quem é
extrovertido. No início eu falei, eu fui uma criança tímida e hoje eu não sou tímida, mas eu sou introvertida. O introvertido é aquela pessoa que precisa ficar no seu mundinho, quietinho, precisa do tempo dele pra fazer algo bom, assim, pra recarregar as energias, digamos assim. O extrovertido é a pessoa que precisa de outras pessoas pra recarregar as baterias, pra ficar bem, pra ficar feliz. Aqui, pelo que eu tô vendo, tem mais gente tímido do que extrovertido. Nem toda pessoa extrovertida fala bem em público. A pessoa, ela fala bem contando a piada e sacaneando as pessoas e conversa com todo mundo, mas a pessoa extrovertida, ela tem uma vantagem, porque ela se expõe mais ao falar em público. Então, se você é tímido, você tem que pensar que você tá alguns passos para trás, assim como eu tava também. Eu fui perdendo essa timidez ao longo dos anos, por entender isso. Mas isso não pode travar você, não pode. Então a maioria aqui que é tímido, principalmente que é tímido, tem que pensar isso. Se eu tenho que fazer tal exercício para melhorar minha oratória, eu vou fazer ele 3 vezes. Eu não vou fazer só uma, eu vou fazer 3. A gente precisa treinar ainda mais, estudar ainda mais, praticar ainda mais, beleza? Tenham isso em mente. Não que a pessoa extrovertida necessariamente é um bom orador. Pode ser um bom comunicador, mas não necessariamente é um bom orador. Porque tem a coisa também do falar demais, que pode atrapalhar, que pode ser chato. A gente também tem que prestar atenção nisso. E como que você pode fazer para driblar o nervosismo? Por que eu não botei aqui, galera, eliminar o nervosismo? Porque não tem como. Simples assim, não tem como. O nervosismo, ele vai existir, mas você tem que dominar o nervosismo. Você tem que entender como você fica nervoso para driblar esse nervosismo. E uma coisa que eu quero que vocês entendam é, uma pesquisa mostra que 90% do nosso nervosismo é a falta de preparação e a falta de domínio com o conteúdo. Se você domina o conteúdo e se prepara para aquele momento, você fica já 90% menos nervoso. Olha que loucura. E mesmo assim, tem gente que ainda fala, quem sabe faz ao vivo. Eu era essa pessoa que falava isso. Na faculdade eu falava, quem sabe faz ao vivo. Até o momento que eu comecei a treinar. E a minha performance melhorou 300%. Porque quem sabe até faz ao vivo, mas não fica tão bom como ensaiar, como se preparar. Pode ter certeza disso. Não foque em quem não está prestando atenção em você. Esquece isso, porque se a gente começa a focar nas pessoas que na hora da sua apresentação, na hora que você está falando, ela tá olhando pro lado, ela tá olhando outra coisa, viajando, olhando pro teto, não foca nessa pessoa, porque isso vai te deixar mais nervoso. Essa é a parada. Não pode focar em quem não tá olhando para você. Foca em quem está olhando, quem está prestando atenção, quem está dando valor pro seu tempo ali. Isso é super importante. Isso vai mudar o jogo de vocês. Se amanhã vocês já tiverem que participar de uma reunião, falar em público, alguma coisa assim, se vocês eliminarem, pararem de olhar para as pessoas que não estão olhando, pode ter certeza que o nervosismo vai diminuir demais. Certeza, pode ter certeza. Façam isso, por favor. Porque o nervosismo, ele tem a ver com autoestima. A gente, quando tá com uma autoestima mais baixa, é normal que a gente fique com o medo do julgamento, o nervosismo aumenta, tudo isso. Tem a ver com confiança. Se você não tá confiante que o seu conteúdo é bom, que sua apresentação tá boa, que sua roupa tá boa, tudo isso, você vai ficar com medo de ser julgado. E tem a ver também com comportamentos. Quais são os comportamentos? Você tá fazendo coisas positivas ou coisas negativas? Você tá mentalmente se colocando para baixo? Isso interfere também. Tudo isso interfere no nosso nervosismo. E como que vocês podem reduzir o nervosismo? Aqui vão 3 dicas, galera. São exercícios práticos mesmo, que podem parecer idiotas, mas que fazem muita diferença. O primeiro deles, fazer postura de poder. O que é isso? Sabe aquela posição Peter Pan? Aquela posição de super-herói, de Mulher Maravilha? Queixo pra cima, as mãozinhas assim na cintura, sabe? Mãozinha na cintura e vai que vai. Posição de poder. Isso faz muita diferença. Isso elimina, te traz a confiança e a autoestima que o nervosismo fica impregnado na gente. Bate palma.
se solta, sabe quando você solta? Se solta. E pulinho de nadador, sabe aquele pulinho curto? Nadador faz muito isso. Não bate palma, mas vocês já viram que nadador fica se batendo? Bate no corpo para também dar uma liberada aqui nos músculos, e também isso faz com que a gente coloque o pé no chão de novo. Não durante a apresentação, Rafaela, antes. Aqui é momentos antes da apresentação você faz isso, tá? Pra driblar esse nervosismo. Antes da apresentação, sentiu que tá muito nervosa, que tá ansiosa, que tá com medo de alguma coisa dar errado, faz isso pra diminuir o seu nervosismo, pra driblar esse nervosismo, tá? Isso é super importante. Então, assim a gente consegue dar essa livrada. E como que vocês podem também driblar esse nervosismo? Lembra que eu falei agora que tem tudo a ver com autoconfiança e autoestima. A parada faz um exercício simples, isso depois, tá, galera? Pega uma folha de papel ou post-it e vai listando as suas conquistas. Tudo que você já conquistou de mais maneiro na sua vida, seja pessoal ou profissional. Eu colocaria que eu fiz uma apresentação de 100 mil reais e foi efetivada. Eu colocaria que conheci Nova York. Era um sonho de infância. Eu sempre quis conhecer Nova York, passar pelos lugares dos meus filmes preferidos. Tudo isso, eu realizei esse sonho. É uma conquista pra mim. Qualquer coisa, tenho meu TCC. Eu ganhei um prêmio de melhor TCC da SPM Rio. Tudo isso é para você ir listando. E aí, sempre que você lembrar de uma conquista, você acrescenta. Coloca na porta do seu armário, no seu local de trabalho, coloque em algum lugar que você vê sempre. Porque olhar para as suas conquistas vai fazer com que você aumente justamente a sua confiança e a sua autoestima. Você vai ver tudo que você já fez de maneiro, coisas legais que você já fez, sonhos que você realizou. Porra, eu já escrevi um livro. Era meu sonho desde que eu tinha 10 anos de idade. Isso pra mim é uma super conquista. Hoje eu emprego pessoas, eu tenho um time e famílias que dependem de mim e do Breno. Ao mesmo tempo tem a responsabilidade gigante. Porra, é incrível isso. Eu já trabalhei em 2 empresas gigantescas. Tudo isso é conquista. Então pensa nas conquistas pessoais e profissionais de vocês e vão acrescentando nesse papel ou nos post-its, em um lugar que vocês olhem sempre. Quando vocês precisarem daquele boost de confiança para driblar o nervosismo, olha para as suas conquistas. Fala, cara, olha tudo que eu já conquistei. Olha essa lista. Ela não vai parar de ser alimentada. Você sempre vai alimentar essa lista. Pode fazer no celular também, se você quiser. Mas eu prefiro um lugar que você tá vendo sempre. Isso vai fazer com que momentos antes, a Kátia colocou aqui, ó, fico muito nervosa para apresentar, até mesmo participar de reuniões. Antes da reunião, olha para sua parede ali com os post-its, olha as suas conquistas, olha tudo que você já conquistou, olha onde você já chegou, tudo que você fez de incrível na sua vida. Vai diminuir o seu nervosismo. Pode parecer loucura, mas é verdade.